O Brasileirão 2025 começou e a primeira rodada vai ser cheia de emoções e grandes jogos. Hoje nós vamos analisar cada partida e saber quem vem como favorito para elas. Esse é o canal IFC TV e aqui nós falamos de futebol para quem ama futebol. Bora pro vídeo! O Campeonato Brasileiro é reconhecido mundialmente como um dos torneios mais equilibrados e mais emocionantes do planeta. Voltou com tudo, poucos campeonatos têm a intensidade e a imprevisibilidade do Brasileirão, onde ano após ano os clubes enfrentam uma maratona de 38 rodadas repletas de rivalidades históricas, duelos estratégicos e momentos de pura magia dentro de campo. A disputa vai muito além de simples partidas, cada jogo carrega consigo uma paixão de milhões de torcedores e histórias de superações e esforços incansáveis dos times, que botam tão cobiçado título de campeão. Aqui o equilíbrio é regra, muitas vezes o vencedor só é conhecido nas últimas rodadas, deixando todos com corações nas mãos. Ao longo dos dois turnos, os 20 clubes participantes não apenas batalham pelos preciosos 3 pontos, mas também precisam conciliar as outras competições paralelas, como as Copas Nacionais e Internacionais. Essa intensidade transforma cada confronto em um verdadeiro espetáculo à parte. E quem nunca se surpreendeu com um resultado inesperado no Brasileirão, né? Que as previsões são sempre um desafio. Falando em desafio, hoje eu vou fazer algo especial. Vou prever os vencedores da primeira rodada e ao final analisar quantos acertos e quantos erros eu tive. Ao longo das 38 rodadas nós vamos somar os pontos e descobrir no final da temporada o quão preciso eu fui nas minhas análises. Será que eu consigo acertar mais do que errar? Então eu já quero pedir para você se inscrever no canal, dar sua inscrição aí, deixar sua inscrição pra gente aí, porque isso é muito importante, porque ajuda o nosso canal a crescer cada dia mais e cada dia a gente prosperar mais com a sua inscrição e com a sua ajuda. Então eu agradeço de coração e vamos continuando aí, né? E uma observação já para a primeira análise dessa rodada aí, para essa primeira análise da rodada, nós vamos considerar o desempenho das equipes nos estaduais e nos jogos disputados até aqui no momento na temporada, como base principal. A partir da rodada nós ajustaremos aí, né, as análises. Cada rodada passando a gente vai comparando as análises aí já pela rodada. Vamos lá, são 10 partidas, né? Cada partida aí trazendo um confronto entre dois times. São 20 times aí na Série A. Isso aí já é o normal que todo mundo já sabe, né? E o primeiro jogo que a gente vai trazer é o jogo do Fortaleza e Fluminense, né? O jogo que vai acontecer aí no dia 29, né? Todas as partidas dessa rodada vão acontecer no dia 29 e no dia 30, tá? Esse primeiro jogo vai ser no dia 29/3, às 17h30, pelo horário de Brasília, lá no Castelão, tá? Então o mando é do Fortaleza, tá? Na temporada 25, o Fortaleza apresentou uma campanha marcada por altos e baixos, né? Foram 16 partidas disputadas e até agora só 9 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, né? Apesar de algumas boas atuações, o time terminou como vice-campeão do Campeonato Cearense, perdendo o título para o arquirrival Ceará, o que parece ter impactado o desempenho da equipe, né? No estadual, o Fortaleza disputou 9 jogos, alcançando 5 vitórias, 2 empates e sofrendo 2 derrotas. Contudo, houve oscilação no rendimento após o revés contra o Ceará, né? Já na Copa do Nordeste foram 7 partidas realizadas com um saldo de 3 vitórias e 4 derrotas, demonstrando irregularidade aí na competição, né? Na pré-temporada, o time do Fortaleza jogou apenas uma partida, né? Saindo vitorioso. Ainda assim, considerando um panorama geral, né? O desempenho do Fortaleza poderia ser melhor, refletindo aí uma busca por uma maior consistência e regularidade em campo, né? Para alcançar os resultados mais expressivos. É hora de ajustar os detalhes e seguir em frente aí com determinação. O que vocês acham aí do Fortaleza aí, pessoal? Então, agora seguindo, o Fluminense na temporada 25 teve uma performance aí marcada com irregularidades, né? Em 17 jogos disputados até o momento, o time somou 7 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Apesar de ter chegado à final do Campeonato Carioca, foi derrotado pelo seu grande rival, né, o Flamengo, e terminou aí como vice-campeão. No estadual, o Fluminense realizou 15 partidas, acumulando 5 vitórias,
7 empates e 3 derrotas. Números que refletem um desempenho oscilante. Além disso, na Copa do Brasil, a equipe começou com bons resultados, vencendo 2 partidas que disputou até aqui. Vale lembrar que na temporada passada o Fluminense lutou contra o rebaixamento, o que torna a ida à final aí carioca um progresso, né? No entanto, mesmo com esse feito de nível, o nível de futebol apresentado ainda durante as partidas ainda deixa a desejar, né? Mostrando que há bastante, o trabalho a ser feito precisa alcançar padrões melhores, né? Para ter um jogo mais consistente e competitivo, né? O que vocês acham aí dessa análise, né? Feito essas duas análises aí dos dois times, né? Então a gente tem aí para trazer aí para vocês um panorama geral aí entre o Fortaleza e o Fluminense, né? O Fortaleza aí que apresenta um desempenho mais sólido no geral, apesar de altos e baixos, acumulou mais vitórias aí, 9 vitórias em 16 jogos, mostrou um certo potencial competitivo, especialmente aí na Copa do Nordeste, né? No entanto, a equipe tem enfrentado aí dificuldades após perder para o rival Ceará, o que pode ter afetado a sua confiança, né? O Fluminense, por outro lado, tem oscilado bastante, com um número maior aí de empates, 7 empates em 17 jogos e menos vitórias, né? Embora tenha alcançado a final do Carioca, né? O nível de futebol apresentado durante as partidas deixa a desejar e muito, o que pode prejudicar sua performance contra equipes mais consistentes, né? Então, numa comparação aí de chances, o Fortaleza tem mais chances de vitórias acumuladas e parece demonstrar aí mais potencial para esse jogo, né? Ainda assim, o Fluminense tem vivido bons momentos com as vitórias, né, iniciais aí na Copa do Brasil. Nesse cenário, o Fortaleza parece ter uma leve vantagem, probabilidade da vitória ali, caso consiga recuperar a sua confiança, né, e regularidade. Então, pessoal, essa foi a análise aí do jogo, né, entre o Fortaleza e o Fluminense, né? Então essa é uma análise geral aí que o Fortaleza vem aí, né, com uma leve vantagem. Isso depende, né, é claro, de diversos fatores, a estratégia, a forma atual dos jogadores e até o ambiente do jogo, né? O que você acha? Você concorda com essa avaliação ou não concorda aí que o Fortaleza vem como favorito aí para essa partida? Partindo agora para o segundo jogo, né? O segundo jogo que vai ser entre São Paulo e Sport. É isso mesmo, São Paulo vai enfrentar o Sport no dia 29/3, tá? Às 17h30 do horário de Brasília, no estádio do Morumbi. É isso mesmo, então o mando de campo é do São Paulo, tá, pessoal? Então o São Paulo aí que iniciou a temporada com um total de 16 partidas, registrando 6 vitórias e 6 empates, né? E 4 derrotas. Apresentou um desempenho aí que mistura momentos de otimismo, né? E de preocupação. No Campeonato Paulista foram disputados 14 jogos, né, com 6 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Além disso, nos amistosos de pré-temporada, a equipe empatou ambos os jogos. Esse panorama inicial aí reflete um time que busca consistência e uma certa identidade. O desfecho da temporada regular foi marcado aí por um sentimento de frustração, né, amplamente atribuído a erros de arbitragem que influenciaram diretamente em resultados cruciais. Esses acontecimentos aí levantaram ainda mais questionamentos sobre o trabalho, a comissão técnica liderada ali por Luiz Beldia, né? Cujas decisões aí têm sido um alvo de análise, críticas, né? Apesar de dúvidas, aí o elenco tricolor apresenta uma qualidade, uma profundidade, destaco aí nomes renomados como Lucas Moura, Oscar, além de excelentes jogadores aí que estão em ótima forma, como Alisson e Alan Franco, né? Que trazem esperança aos torcedores, né? E o potencial do time aí para surpreender aí na sequência da temporada, né? É inegável que existe, porém está diretamente relacionado ali uma capacidade do técnico maximizar esse desempenho individual ali, né? Coletivo ali desse grupo que é talentoso, né? Mas a confiança ali e tem a confiança ali no trabalho do Zubeldia, né? Que é um fator chave, né? E só precisa desbloquear ali a verdadeira identidade e potencial aí desse São Paulo. E transformar aí um começo oscilante em uma caminhada promissora, né? Resta saber se o treinador conseguirá estabelecer essa dinâmica vencedora e aproveitar as peças valiosas que tem aí à disposição, né? Para alcançar resultados aí expressivos, né? O que você pensa aí sobre o futuro do São Paulo aí na temporada? Já o Sport Clube do Recife, né, começou a temporada aí com um saldo sólido, disputando 20 partidas e acumulando 12 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, né? Esse desempenho, embora promissor, né, reflete também a desafios que precisam ser superados.
enquanto a equipe busca consolidar uma campanha capaz de trazer títulos, encher seu torcedor de orgulho, né? No Campeonato Pernambucano, o Sport demonstrou força ao vencer os 8 dos 13 jogos disputados, né? Empatando 3 e sofrendo apenas 2 derrotas ali no estadual. No entanto, essas derrotas aí foram frente a seus maiores rivais, né? Um fato que adiciona um sabor agridoce aí à performance do estadual. Além de que o clube segue firme na luta pelo título e recentemente venceu aí o primeiro jogo dos playoffs, né, contra o Retrô, mantendo-se vivo ali no sonho de conquistar a glória aí da competição estadual, né? Na Copa do Nordeste, o Leão da Ilha do Retiro ali, né, também se tem mostrado competitivo, né? Venceu 4 dos 6 jogos realizados. As 2 derrotas aí na competição vieram justamente para os únicos adversários da Série A que ele enfrentou até agora, né? Evidenciando ali uma necessidade de maior equilíbrio e resistência ao enfrentar maiores clubes ali de expressão nacional. Mesmo assim, os números gerais da competição até agora são animadores para o torcedor que acredita ali, né, no potencial ali da equipe do Sport, né? Por outro lado, na Copa do Brasil o desempenho deixou a desejar, né? E com a eliminação ali precoce na primeira fase, algo que certamente vai ser um objetivo aí de reflexão, né? Principalmente da parte da comissão técnica e dos dirigentes ali, né? Em busca de correções para futuras edições aí do torneio, né? Mesmo com altos e baixos, o Sport apresenta números que evidenciam uma campanha positiva para o início ali da temporada, né? A equipe é recheada de ambições, né? Encontra na força do seu elenco ali e no apoio da torcida os pilares aí para continuar sonhando aí com títulos e conquistas. É importante aí, né? Isso o Sport tem que sempre continuar sonhando ali, né? A questão é, será que o Sport vai conseguir superar os desafios e converter esse potencial em resultados, né? Históricos ainda, por sinal? Só o tempo vai dizer, né? Mas com a vibração aí da sua apaixonada torcida, tudo é possível, né? Com base aí nessas comparações, né? O São Paulo parece ser vantajoso aí, né? Nesse confronto contra o Sport. O desempenho recente aí do São Paulo, combinado com a qualidade do seu elenco, incluindo jogadores renomados aí como o Lucas e Oscar, né? Oferece um potencial aí significativo para superar o adversário, né? Por outro lado, o Sport também apresenta números sólidos, com o início de temporada promissor, o elenco competitivo. No entanto, as suas derrotas justamente contra equipes da Série A, né, na Copa do Nordeste, é que indica a dificuldade em enfrentar adversários de maior expressão, como o São Paulo, né? O fator casa também pode ser determinante, já que o próximo jogo será realizado aí no estádio do Morumbi, né, em São Paulo. O que pode favorecer aí o time anfitrião, né, dar uma força a mais, né. Ainda assim, o São Paulo é imprevisível, né, vamos dizer assim, depende muito aí do que acontece aí ao decorrer da partida, mas o São Paulo vem sim como um favorito aí para essa partida aí contra o Sport, tá? Então, pessoal, você que está gostando até aqui, né, do nosso conteúdo aí, de tudo que a gente está trazendo, das nossas análises sinceras e imparciais, tá, pessoal? A gente traz análises sinceras e imparciais, claro, são análises, pode não dar certo, pode não acertar nada, pode ser que a gente erra tudo aqui e os resultados sejam todos diferentes, tá? Mas então você vai fazer o que? Você vai deixar no seu comentário aí quais são os seus palpites aí para essas 10 partidas aí dessa primeira rodada. É isso mesmo, eu quero saber o que você acha também. Você tem a sua opinião e a gente quer compartilhar a sua opinião com a nossa opinião para a gente chegar aí em um consenso legal para todo mundo. Então, obrigado aí já por estar acompanhando nosso conteúdo. Deixe seu comentário aí sobre os seus palpites e vamos continuando aqui, partindo para o terceiro jogo, né? E é entre o Cruzeiro e o Mirassol, né? A data do jogo também é no dia 29/3, às 17h30, no estádio do Mineirão, ou seja, o Cruzeiro é o mandante dessa partida, né? O Cruzeiro aí, que é um clube com rica história aí no futebol brasileiro, né? É uma torcida aí apaixonada, né? Que enfrenta um momento aí desafiador nessa temporada, né? Apesar das expectativas elevadas criadas aí pelas contratações de peso, né, como a do Gabigol, a do Dudu, né, o desempenho técnico não vem correspondendo ainda ao potencial desse elenco, né, estrelado aí, né. Analisando a trajetória recente aí, o Cruzeiro acumula números modestos na temporada, né, são 13 jogos, com apenas ali 3 vitórias, 6 empates e 4 derrotas ali no Campeonato Mineiro. O cenário não é muito diferente, com 10 jogos, apenas 3 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Até mesmo nos amistosos aí onde se espera mais,
menos pressão, né? O time não conseguiu vencer, né? Acumulando aí 3 empates. Então esse dado reflete muito a uma equipe que, apesar do brilho, né, dos grandes momentos aí, ainda busca sua identidade em campo. Busca achar uma identidade, mesmo com a chegada aí dos jogadores como o do Gabigol, Dudu, que trouxe não só o talento, mas também a esperança aí para a torcida. No entanto, ajustar e harmonizar um elenco recheado de estrelas requer tempo, dedicação, principalmente uma visão técnica afinada. E é evidentemente que há dificuldades no entrosamento, que se traduzem em desempenhos abaixo do esperado nos gramados. Os reforços, por mais que incríveis que sejam, individualmente ainda não conseguiram imprimir uma sintonia ali no coletivo, né? Eles no individual não conseguiram se conectar entre eles para fazer uma sintonia coletiva, o que transforma jogadas individuais na sequência de um passe bom, né, uma jogada coletiva que acaba num lançamento preciso ali para chegar numa jogada de gol, quem sabe. Então falta isso aí, esse ajuste ainda no Cruzeiro, tá? Qualidade de elenco tem, falta só ajustar alguma coisa ali, né? Então, mesmo diante desses desafios aí, né, não há espaço para o desânimo, né? O Cruzeiro aí é conhecido por sua capacidade de superação, né, sua tradição, renascer em momentos difíceis. A torcida do Cruzeiro aí que é fiel, vibrante, né, pode ser um combustível essencial aí para esse time reencontrar o caminho das vitórias. A história que o clube já mostrou que conquistas memoráveis aí, né, são construídas em meio aí a obstáculos. É apenas questão de tempo, trabalho técnico eficiente aí que o Cruzeiro volte a brilhar e mostrar a sua força aí, né, a força da sua camisa aí no futebol brasileiro e no futebol internacional, né. O Mirassol já vive uma fase de oscilação, né, em que sua trajetória e os números da temporada não escondem uma inconsistência, né, de desempenho ali da equipe. Com 13 jogos disputados no Campeonato Paulista, acumulou 5 vitórias, um empate e 7 derrotas, né? E o time apresenta um histórico que ainda levanta dúvidas que sua capacidade de enfrentar elencos mais robustos e de maior expressão seja real, né? Embora tenham conseguido ali triunfar contra adversários ali de menos expressão, né, os confrontos contra equipes de séries superiores, né, que relevam a dificuldade aí, né, importante, né, ter essas partidas aí contra times já da mesma série que você, no caso o Mirassol da Série A, né, ele não conseguiu se impor em nenhum desses confrontos aí que teve, né, nem contra o Palmeiras, nem contra o São Paulo, nem contra o Santos, então não conseguiu se impor ali, né, contra esses times, né, se eu não estou enganado aí, acho que, não sei se o Palmeiras era do mesmo grupo, não me recordo assim na memória agora, mas não conseguiu se desenvolver contra esses times, né, que exige ali, né, e ainda assim teve derrotas para time como o Novo Horizontino, que é da Série B, né, a Ponte Preta, que é da Série C, né, destacando ali uma vulnerabilidade ali do time, né, enquanto desafiava os adversários ali, né. Então, tecnicamente, os adversários estão sendo superiores. Isso evidencia uma lacuna ali significativa para o clube, né, que precisa preencher para competir de forma mais sólida. A necessidade de provar o seu valor não se restringe apenas aos resultados ali, né? Ela engloba uma evolução técnica, tática e, sobretudo, mental, para superar barreiras impostas ali pelo elenco mais forte, né? Então é imprescindível que o Mirassol encontre uma identidade dentro do campo, e isso exige ajustes não apenas no alinhamento estratégico, mas também na postura competitiva, essencial para grandes desafios com determinação e equilíbrio ali, né? Apesar desses percalços, é importante enxergar o atual momento como uma oportunidade de aprendizado, né? Principalmente para quem está subindo agora, construção. Cada revés pode ser um catalisador ali para mudanças que elevam o nível do elenco. A busca por consistência e competitividade precisa ser acompanhada de um trabalho focado, né, em potencializar ali a qualidade do time ali, né? Reforçar as áreas mais frágeis. Então, comparando as chances ali, né, com base na análise e desempenho recente aí das equipes, né, o Cruzeiro parece ter uma vantagem significativa, né, em um confronto contra o Mirassol ali
no Mineirão, né? O Cruzeiro, apesar de suas dificuldades de entrosamentos, né, conta com um elenco mais qualificado, jogadores de peso, como o Gabigol, o Dudu, que pode fazer diferença em momentos decisivos, né? Além de jogar no Mineirão, né, com apoio fervoroso ali da sua torcida, é um fator que historicamente fortalece o time, né? Então é histórico isso aí, né? Por outro lado, o Mirassol, embora tenha mostrado capacidade, não tenha mostrado capacidade contra adversários maiores, somente contra menores, né? Tá enfrentando aí essas dificuldades. Então isso sugere que o confronto direto, o time precisa superar não apenas as limitações técnicas, né? Mas também a pressão de jogar contra um adversário mais forte e fora de casa, né? Então vai ser difícil aí o Mirassol, né? Mas é claro, no futebol sempre há surpresas, tudo pode acontecer, mas considerando os fatores técnicos, o Cruzeiro vem como favorito aí. Você concorda com isso? Você acha que o Cruzeiro realmente é favorito aí contra o Mirassol para vencer esse duelo, né? Pessoal, o Mirassol será que pode surpreender? E agora a gente vai pro jogo de número 4, né? O Grêmio contra o Atlético Mineiro, que também vai ser no dia 29, tá? Também às 17h30 do horário de Brasília, que vai ser na Arena do Grêmio, isso mesmo. O Grêmio historicamente é reconhecido aí, né, pela sua força e conquista. Vive um momento de transições ali, de desafios após a última temporada decepcionante, que culminou aí numa modesta 14ª posição, né? Os problemas da equipe aí se tornaram evidentes, né? Tanto dentro de campo quanto fora das 4 linhas, né? A análise dos números aí das performances sugere fragilidade aí estruturais aí e táticas, né? Que não podem ser ignorados no Campeonato Gaúcho, né? Um torneio onde tradicionalmente o Grêmio domina, os resultados, né? Deixaram a desejar aí, né? Embora tenha acumulado 6 vitórias em 12 jogos, 4 empates e 2 derrotas, né? Indicam a inconsistência frente ao adversário, especialmente aí os de Série A, né? O ponto mais crítico foi a perda para o rival aí na final, né? O que apresenta não apenas um golpe técnico, né? Mas também psicológico. Essa situação reforça a dificuldade da equipe em superar desafios contra equipes mais competitivas, algo que foi demonstrado também na Copa do Brasil, onde todas as classificações vieram nos pênaltis ali, né? Sinal claro aí de que o Grêmio luta para decidir as partidas não em tempo regular, né? Além disso, um dos problemas crônicos ali do time tem sido a ausência de um elenco de destaque, né? Nas últimas temporadas, enquanto outros clubes investem em contratações pontuais, né? As revelações jovens ali, o Grêmio parece estar limpo, né? Tá num limbo ali, sem renovar efetivamente o seu plantel ou demonstrar capacidade de competir em alto nível. Isso é aliado ao desgaste, né, das temporadas anteriores, à pressão da torcida, colocando o clube em uma posição aí delicada, né? Para sair desse momento aí turbulento, o Grêmio precisa aí de uma reconstrução estratégica, né? Começando por uma análise aí profunda aí dos seus problemas, né? Técnicos, táticos, administrativos, né? Investir em jogadores de qualidade e trabalhar uma formação aí coesa, né? Uma formação de base aí coesa e essencial aí, né? História de um clube glorioso que nem o Grêmio, né? Para retornar aí o protagonismo, né? Não temos aí... temos quanto mais times tradicionais melhores, quanto mais times novos melhores, mas o Grêmio aí tem que ser um time que tem que voltar aí, né? Tudo com paciência, uma gestão eficiente aí que prioriza os resultados, né? Consistente aí. Então o Grêmio não pode ficar na sombra do seu próprio legado, né? Tem que voltar a empenhar um bom futebol aí, né? O Atlético Mineiro, né, tradicionalmente também um dos gigantes aí do futebol, né, viveu momentos de oscilação aí na última temporada, onde demonstrou potencial de recuperação, né, trouxe esperança aí para a torcida, quase um susto aí no ano passado, brigando para não cair aí na Série B, né, do Brasileirão. A equipe compensou, né, suas dificuldades aí no Campeonato Nacional, com desempenhos expressivos nas Copas, né, chegando aí à final da Copa do Brasil, chegando à final da Libertadores, né? Uma prova de que o clube ainda pode competir em alto nível, né? Mesmo brigando ali contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Esse início de temporada aí foi marcado aí por instabilidade, onde evidenciaram aí pelos 6 primeiros empates aí consecutivos, né? Que frustraram os planos do Atlético aí de um início forte. Contudo, o Atlético conseguiu virar a maré, né, nas últimas rodadas do Campeonato Mineiro, mostrando uma resiliência, uma capacidade de reagir em momentos
decisivos e garantir a classificação na última oportunidade ali de avançar, né? Vitórias sólidas, um reflexo de força mental do elenco, uma evolução tática. O Atlético evoluiu, né? Apesar de algumas falhas iniciais, o time começou a mostrar uma qualidade ali na reta final do estadual. A única derrota até agora foi no segundo jogo da final, né? Por 1-0, um resultado que não apagou o brilho da conquista do título, né? Que num placar agregado ali ficou por 4-1. Isso demonstra uma equipe que, mesmo sob pressão, soube controlar aí importante e entregar um resultado que a torcida esperava aí, né? Outro ponto positivo, né, que o elenco se mantém como um dos melhores aí do país, né, com jogadores de grande qualidade técnica. O Atlético possui uma base capaz aí de enfrentar adversários fortes, né, tanto em competições nacionais quanto internacionais, né. O desafio está aí na consistência, né, transformar boas campanhas, né, nas Copas aí em desempenhos sólidos, né, no Brasileirão, evitar momentos de quedas como ocorrido no ano passado, né. Então isso aí que o Atlético precisa preparar aí para o futuro, né? O Atlético precisa reencontrar o equilíbrio entre suas campanhas em diferentes competições, né? Investir na regularidade do Brasileirão, mas continuar com determinação ali nas Copas, né? E num cenário geral, comparando a chance aí, né? Levando em consideração os desempenhos recentes, o Atlético Mineiro parece estar em uma posição ligeiramente mais favorável para vencer o confronto. O título do estadual, conquistando, demonstrando que a equipe está em boa forma e com confiança elevada. Por outro lado, o Grêmio, apesar de ter um elenco talentoso, ainda está ajustando sua formação e lidando com desfalques importantes. No entanto, o fator casa pode ser um diferencial para o Grêmio, já que a partida será disputada ali. Quero pedir para você deixar o seu like nesse vídeo aí para nos ajudar. Porque você deixando o like, o algoritmo do YouTube vai mostrar para mais pessoas esse vídeo, e isso aí vai fazer com que o nosso canal cresça gradativamente e cada vez mais. E isso ajuda nós profundamente, né? Então vamos continuando sem mais enrolação agora para a quinta partida, que é o Juventude contra o Vitória. Isso mesmo, Juventude aí contra o Vitória, né? Dois times aí que permanecem aí na Série A, né? Fazendo sempre, abrilhantando a Série A aí, né? Com um crescimento exponencial. A partida vai ser realizada aí no dia 29/3, às 17h30, no Alfredo Jaconi, isso mesmo. O mando então é do Juventude nessa partida. E vamos lá, o Juventude chega, né, para essa estreia no Brasileirão 2025 com um cenário de altos e baixos, mas com alguns pontos positivos que podem ser explorados. Vamos analisar com profundidade esses pontos, né? O desempenho ali no geral na temporada foi 13 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Um aproveitamento razoável, mas que demonstra certa inconsistência ali no campeonato, né? Então, no Campeonato Gaúcho, apesar do início oscilante, o time conseguiu uma sequência de 4 vitórias, 6 jogos invictos, que mostrou que a equipe encontrou um padrão de jogo, né? A vitória sobre o Grêmio na fase de liga foi um destaque, né? Mas a eliminação na semifinal expôs limitações em momentos decisivos, né? Na Copa do Brasil, a eliminação precoce na primeira fase, sendo o primeiro clube da Série A a cair, né? É um ponto negativo que pode impactar a confiança do elenco, né? Então, essa eliminação aí foi ruim aí pro Juventude, né? Os pontos fracos a recuperação aí no estadual, né? A sequência invicta aí no gauchão aí no começo, né? Indica que o Juventude consegue aí ajustar uma estratégia melhor e para desempenhar aí no coletivo, né? A capacidade de superação também, justamente ali na vitória contra o Grêmio, na fase de liga, né, demonstra que o time pode competir em alto nível com adversários fortes, né? E o fator casa, né, que o estádio Alfredo Jaconi é conhecido por ser um local difícil para os adversários, né? E pode ser um trunfo aí no Brasileirão, né? Agora, já as partes fracas aí a inconsistência, né? O início oscilante aí, a eliminação da Copa do Brasil mostra que o time ainda precisa de mais regularidade, né? A pressão aí está sendo forte, né? Questão psicológica, né? A eliminação precoce aí na Copa do Brasil pode ter um peso emocional ali no elenco, especialmente em jogos decididos, né? A dependência ali de ajustes, né? O Juventude mostrou uma evolução no estadual, mas ainda precisa provar que pode manter esse nível em uma competição de longa duração que exige bastante, como é o Brasileirão, né? Então a perspectiva aí para o Brasileirão é que o Juventude chega
com potencial aí para surpreender, né? Mas precisa trabalhar a sua consistência e a mentalidade ali para entrar frente aos adversários ali mais qualificados, né? A estreia será crucial para medir o impacto da oscilação anteriores, né? E a capacidade ali do time de se readaptar a nível da Série A, né? Por outro lado, o Vitória chega com o início de Brasileiro de 2025 com um histórico recente promissor, mas também com algumas questões psicológicas importantes a serem enfrentadas, né? Vamos dar uma mergulhada aí para vocês entenderem, né? No desempenho geral, o Vitória fez 21 partidas na temporada, né? O Vitória obteve 13 vitórias, 6 empates e apenas 2 derrotas. Esse retrospecto coloca o clube em um patamar competitivo, né? Mostrando solidez e consistência. Então, o seu desempenho ali no Campeonato Baiano, com 8 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota, foi excelente. Mas ainda mais que a derrota foi na final, né? Contra o rival ali, né? Isso pode ter deixado ali um impacto emocional significativo, né? Mas não apaga a boa campanha aí que fez no estadual, né? Na Copa do Nordeste também, o Vitória também vem se destacando ali, né? Alcançando um aproveitamento aí de 5 vitórias, né? E 2 empates em 6 jogos. A eliminação aí precoce da Copa do Brasil, que foi um porém, né? Contra o Náutico, que foi um ponto baixo aí desse começo de temporada, né? E especialmente por se tratar de uma campanha aí de grande visibilidade, né? E valor aquisitivo também, né? O Vitória precisava muito seguir na Copa do Brasil, e isso foi o único ponto negativo aí da competição. Embora tenha perdido a final para o seu maior rival, ainda não foi o principal ponto negativo, e sim essa eliminação aí na Copa do Brasil, né? Vamos lá, seguindo, né? Os pontos positivos aí que o Vitória vem determinando aí, né, nessa competição, né, para essa competição, para o Brasileirão, né, é a regularidade, né, a consistência aí em sofrer apenas 2 derrotas em 21 jogos, é um indicativo que o time tá organizado, é difícil de ser batido, né? A conquista aí da vaga da Sul-Americana após um longo período de ausência, retornar a competições continentais um marco importante de crescimento, né? Vê-se um equilíbrio tático na equipe do Vitória, desempenho sólido, tanto em casa quanto fora. Mostra que o time tem uma estrutura confiável que pode ser diferente no Brasileirão, né? Então, mas aí a gente tem que ter alguns pontos também de atenção, principalmente questão da pressão psicológica, né? As 2 derrotas mais importantes ali foi na final do Baiano, né? E a eliminação, tudo, né? O Vitória parece estar mais como favorita aí. E um confronto contra o Juventude, isso deve ser levado em conta a maior regularidade ao longo da temporada, né? Desse começo de temporada. No desempenho geral é mais consistente. Apesar do que o Juventude está num crescimento, o Vitória apresenta uma estrutura mais consolidada e menos vulnerabilidades, né? O que lhes confere uma leve vantagem. Então, porém, um jogo específico com fatores de mando de campo, estratégia e tática pode ser diferenciais também, e até o psicológico, né, dos jogadores pode alterar o resultado ali. Esse confronto vai ser equilibrado e é interessante até de assistir, né? Um confronto bom aí para se assistir é esse daí, né? Do Juventude e o Vitória. E continuando aqui, eu já quero pedir para você, né? Se você tá até aqui nesse vídeo, já quero pedir para você deixar o seu like aí mais uma vez, porque isso nos ajuda demais a crescer cada vez mais, né? E tá cada vez chegando para mais pessoas. Então, obrigado já de coração e vamos continuando aqui